Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração profunda hoje. Olha, temos um material, nossa, fascinante mesmo. É uma conversa que vai fundo naquela pergunta, né? Quem somos nós de verdade? É um diálogo que chegou pra gente e que mexe com umas ideias, assim, bem profundas. Sim, é uma fonte muito rica, viu? Mergulha fundo no autoconhecimento, nessa ideia de que talvez a gente não seja só este corpo físico. E questiona, né, a própria natureza da realidade que a gente percebe. Vamos navegar por uns conceitos como, tipo, a consciência existindo além do cérebro. E como nossa percepção pode acabar moldando tudo. Até o jeito que a gente lida com coisas universais, tipo a perda. Imutável sendo a nossa essência, e até como a biologia celular moderna com gente como o Bruce Lipton, sabe? Parece conversar com filosofias antigas. E até com arte. Tem uma cena de um filme do Kurosawa que entra na história. A missão aqui, então, é descompactar essas ideias. Ver se elas oferecem uma lente nova para a gente olhar para dentro e para o mundo também. Prontos? Então bora lá. O ponto de partida dessa conversa que a gente analisou é quase um convite, né? Para a gente desmontar um pouco as nossas certezas sobre identidade, sobre realidade. É uma viagem para dentro, mas que tem uns ecos bem práticos no nosso jeito de viver, de interagir. Na verdade, estabelece uma distinção que é crucial. Pensa assim, tem o mundo da forma. Esse é o palco físico, né? Onde tudo acontece, tudo se move, muda o tempo todo. O material até chama isso de Maya, que é um termo lá do sânscrito para essa dança sem fim das aparências. É um mundo que funciona com forças de atração, repulsão, um equilíbrio sempre instável. Ah, o palco do nosso dia a dia, então. Trabalho, relações, essa busca por alguma estabilidade nesse fluxo todo, né? Exatamente isso. E aí, em contraste, teria o reino verdadeiro. Esse não é um lugar físico, claro. Seria a consciência pura, a fonte de onde tudo emerge, sabe? A causa primeira. É a informação original. O material compara isso a um holograma imutável, perfeito, completo. Esse reino é de silêncio, de repouso absoluto. É a origem imóvel por trás de todo esse movimento barulhento do mundo da forma. Entendi a diferença. Mas então a ideia é que a gente pode, de alguma forma, operar ou influenciar esse mundo agitado a partir desse lugar mais quieto, da causa? Eu fiquei muito curiosa com uma afirmação no material que dizia: pensar em si já é alterar o equilíbrio no mundo físico. Como assim? É um ponto sutil, mas poderoso. O simples ato de você direcionar a atenção para dentro, de tomar consciência de si mesmo, já seria tipo introduzir uma nova variável nesse campo da forma, entende? Mexendo nesse equilíbrio dinâmico. A lei que operaria a partir desse reino da causa, o material chama de assunção. É um conceito que lembra muito o trabalho do Neville Goddard, né? A ideia central é aquilo que você assume internamente como verdade, sentindo como real agora, é o que tende a se manifestar do lado de fora. O poder criativo estaria na ideia, na informação que você projeta, não na matéria em si, na argila. Certo. A teoria é, nossa, instigante. Mas é a prática. Como fica? Como esse rei ou essa rainha, lá no trono da consciência, lida com o mundo aqui fora? Com as outras pessoas e, talvez o mais complicado, né? Com as nossas próprias emoções turbulentas, que tiram a gente do sério. O material fala das feras internas. Como é que a gente doma isso? Essa é a questão-chave, né? A diferença entre agir conscientemente e só reagir no automático. O material fala em domar as feras, que são justamente essas emoções que tomam conta quando a gente perde o controle mental, sabe? A raiva, o medo, a mágoa. Que nos sequestram. E menciona também viveka, que é o discernimento, essa capacidade de ver as coisas com clareza. A proposta não é sair brigando com o mundo externo ou tentando controlar os outros. É focar na maestria do reino interno. Ah, então quer dizer que a paz lá fora seria um reflexo da organização aqui dentro? Poderíamos dizer que sim. A paz externa seria quase um efeito colateral
de um estado interno de ordem, de clareza, mantido por essa consciência que dirige, o rei desperto, digamos assim. É uma mudança de foco, sair da batalha externa e ir para a gestão interna. Faz todo sentido. E agora a conversa fica ainda mais interessante porque o material que a gente analisou traz as ideias do Bruce Lipton. Ele é um biólogo celular, né? E ele vem para dar um tempero quase científico para esses conceitos mais filosóficos. Como que a biologia celular entra nessa história toda? O fascinante é justamente essa ponte que o Lipton constrói entre biologia e percepção. Ele argumenta que a identidade de uma célula não é algo fixo, determinado só pelo DNA lá no núcleo. O ponto crucial para ele é a percepção que a célula tem do ambiente ao redor dela. E quem faz essa leitura do ambiente? A membrana celular. Ele chama a membrana de um jeito bem poético até, de cérebro da célula. É a membrana que capta os sinais de fora e ajusta o comportamento da célula. Eu lembro de uma analogia bem forte sobre transplantes que o material usa para ilustrar isso. Como era mesmo? Sim, é uma analogia exploratória baseada nas ideias do Lipton. Imagina só se fosse possível, apagar a memória de uma célula, removendo aqueles marcadores de superfície dela, como o MHC, sabe? O complexo principal de histocompatibilidade. É quase uma carteira de identidade molecular que diz: eu pertenço a este corpo. A reflexão que o material propõe é: se essa célula desmemoriada fosse devolvida para o corpo original, talvez ela fosse rejeitada, como se não reconhecesse mais aquele ambiente como sendo o seu lar. Uau! Isso é forte mesmo. Sugere que a identidade é bem mais fluida do que a gente pensa, muito ligada à percepção do contexto, do tal reino. Exatamente. A identidade seria menos uma coisa fixa e mais uma resposta ao ambiente que a gente percebe. E isso se conecta com a nossa mente, claro. Será que seria possível, então, desmemoriar o nosso eu que sofre? Aquele que o material chama de títere, sabe? A marionete das circunstâncias. Separar ele do padrão de sofrimento? É a ideia da desidentificação levada para a prática. E tem outra analogia do Lipton que o material explora também, sobre a imunossupressão em transplantes, né? A tropa de elite. Correto. O sistema imunológico é comparado a essa tropa de elite. Essencial para defender o corpo, o nosso reino, digamos, mas que precisa ser cuidadosamente controlada, mantida sob vigilância para aceitar um órgão novo. E esse órgão novo, na nossa analogia, seria o quê? Seria uma nova ideia, uma nova assunção fundamental sobre nós mesmos ou sobre a vida. Caos lá fora? Isso. A consciência que dirige, o rei, precisa acalmar o impulso natural de rejeição dessa tropa de elite, que se manifesta na gente como dúvida, como medo, como apego aos velhos hábitos mentais, né? Ao introduzir um roteiro novo, uma crença nova, eu sou saudável, eu sou paz, é preciso vigilância, não força bruta. O material até menciona o estado alfa do método Silva como um exemplo desse estado mental mais focado, receptivo, onde o comando interno é mais sutil, mais eficaz. Não é uma guerra, é uma sintonia fina. E a própria consciência? Onde ela fica nisso tudo? O Lipton sugere que a gente não está preso dentro do crânio. Aquela imagem do ovo ou aura me chamou a atenção. Aí a gente entra num terreno que flerta com a física quântica, com a ideia de não localidade. A perspectiva que o Lipton explora e que está refletida nesse diálogo que a gente analisou é que a consciência talvez não seja um produto exclusivo do cérebro físico. Poderia ser um campo de energia, daí a imagem do ovo-aura usada no material que envolve e interpenetra o corpo. Então a consciência não estaria, apertando botões nas células diretamente? A ideia é que ela agiria mais como uma frequência de rádio do que como um controle remoto físico, entende? Atuaria por ressonância, por indução. O campo que é a causa, a informação, a consciência, induziria mudanças nas células que são o efeito, o corpo. Como? Ao transmitir a frequência desejada, saúde, harmonia, o que for. O corpo, como um receptor, ressoaria com essa frequência. Nesse sentido, a gente estaria dentro e fora do corpo ao mesmo tempo. É um pouco como um holograma. Cada pedacinho contém a informação do todo. A causa,
O holograma imutável e o efeito, o corpo, estariam interligados de uma forma não local. Em termos mais simples, é como se nossa consciência fosse o sinal Wi-Fi, sabe? E o corpo o aparelho que capta esse sinal. O sinal existe independente do aparelho estar ligado ou não. Essa ideia do sinal e do aparelho, nossa, se a consciência é um campo e a identidade é mais fluida, ligada à percepção, como fica a morte? A conversa que a gente está dissecando entra nesse tema de um jeito muito profundo e, tenho que admitir, até com um certo alívio. Sim, e utiliza outra analogia atribuída ao Lipton que é bem central, a da assinatura vibracional. Partindo daquela lei básica da física, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? A ideia é que quando o corpo físico, a forma, cessa suas funções, a energia e a informação que o animavam não desaparecem simplesmente. A assinatura vibracional única daquela consciência, a informação específica, o holograma individualizado, ela persistiria no campo quântico. Ela não seria destruída. Apenas retornaria à fonte, à causa, ao estado de potencial puro. E como a reencarnação se encaixaria nisso, então, segundo essa visão? O material sugere uma perspectiva quântica. Essa assinatura vibracional, que persiste no campo como informação, ela poderia ser atraída por ressonância, sabe? Para um novo sistema biológico compatível. A fonte menciona o encontro do óvulo com o espermatozoide. Um sistema que oferecesse as condições vibracionais adequadas para uma nova expressão física. Seria a informação buscando um novo veículo, um novo aparelho de rádio para tocar sua música de novo. Falando em rádio, chegamos a uma analogia que eu achei talvez a mais libertadora de todas no material, a do rádio quebrado. Pode detalhar um pouco mais? É uma imagem muito eficaz usada no material, também ligada a essas reflexões do Lipton. O corpo físico é comparado a um aparelho de rádio, um receptor. A consciência, a assinatura vibracional, a essência da pessoa, seria como a onda de rádio ou música que está sendo transmitida por uma estação específica. A morte, então, o que seria? Seria o rádio quebrando, caindo no chão, ficando sem bateria, desgastado pelo tempo. O aparelho para de funcionar. Mas a estação de rádio continua transmitindo, né? A música não para de tocar. Exatamente. Esse é o ponto crucial. As ondas, a transmissão, a música, que é a essência, a assinatura vibracional, não deixam de existir só porque aquele rádio específico parou de funcionar. As ondas continuam presentes no campo. E um outro rádio, um novo, sintonizado na mesma frequência, poderia voltar a captar e expressar a mesmíssima música. Morrer seria, nessa visão, a falha do receptor, não o fim da transmissão. A essência permanece. É muito forte isso. Nossa, isso muda tudo na forma de encarar a perda, né? O que nos leva direto para a questão do luto e da saudade. Um ponto muito delicado e central no material que a gente analisou. Ele cita aquela cena, nossa, impactante do filme Sonhos, do mestre Akira Kurosawa, onde uma aldeia inteira está em festa, celebrando a morte de uma senhora de 100 e tantos anos. Eles chamam de festa da partida. É um contraste tão grande com a nossa cultura ocidental, que geralmente associa a morte à dor, à escuridão. Um contraste radical, sem dúvida. O diálogo que a gente está explorando sugere que a dor mais profunda do luto, que o material chama de tristeza da imagem, ela brota fundamentalmente do nosso apego à forma que se foi ao rádio que quebrou e não necessariamente da perda da essência, da música, que continua a vibrar. E aqui, o material é muito cuidadoso, que eu acho importante a gente ressaltar. Ele enfatiza a importância de usar uma linguagem gentil, precisa. Não se trata de curar um apego, porque isso pode soar como um julgamento para quem está sofrendo, né? É, como se sentir saudade fosse um defeito a ser corrigido. Fica esquisito mesmo. Justamente. A proposta é mais sutil. É transformar a saudade. A saudade em si é vista como legítima. Uma memória afetiva valiosa, uma prova do amor, da importância da convivência que existiu. A transformação viria através da desidentificação. Aquele processo de perceber lá no fundo que o nosso amor é pela música, pela essência e não exclusivamente pelo aparelho físico que a tocava.
Mas como o próprio material adverte, essa mudança de percepção não é um truque mental rápido. Exige gentileza, discernimento e crítica apurada consigo mesmo. É uma mudança no sentir, não só no pensar. Certo. Mas então como? Como dar passos práticos nessa transformação? Como sair dessa tristeza que às vezes paralisa pela imagem perdida e caminhar para algo mais parecido com aquela celebração da continuidade, como na festa da partida do Kurosawa? Se a gente conectar com tudo que a gente falou antes, a chave parece residir de novo na assunção consciente. É um ato de vontade direcionada. Usar a nossa capacidade de focar a consciência para escolher celebrar a imutabilidade da essência, em vez de ficar preso no sofrimento pela perda da forma temporária. O material até sugere um tipo de comando de transformação interior. E como seria esse comando? É algo que a gente fica repetindo mentalmente? Menos uma repetição mecânica e mais um processo ativo de sentir. Seria algo como, primeiro, encontrar um estado de calma. De foco, o material menciona o alfa do método Silva de novo, como exemplo desse estado receptivo. Segundo, reconhecer conscientemente o valor imenso da convivência que se teve. Honrar a saudade, sabe? Validar esse sentimento de falta da presença física. Mas terceiro, e aqui está o ponto da transformação, cultivar ativamente, buscar sentir no coração a certeza profunda de que o amor, a consistência daquele ser, a sua música única, jamais se perdeu, porque ela nunca esteve confinada só ao corpo que partiu. É um sentir interno que diz: a música continua, a essência permanece intacta e eu sou a paz que reconhece essa verdade imutável. Isso não apaga a saudade da forma, claro, mas pode ressignificá-la, transformando a dor aguda da ausência na alegria serena de saber que a presença essencial é eterna. No campo da consciência. Que percurso intenso! Saindo dessa exploração pela consciência, pela biologia quântica, filosofia, até cinema, a sensação que fica é essa ideia poderosa de que somos muito, muito mais do que estes corpos que a gente habita, sabe? Mais do que as histórias que vivemos, os papéis que a gente representa no mundo da forma. Parece mesmo que somos a música, e não apenas o rádio que toca essa música por um tempo. É uma conclusão transformadora, sem dúvida nenhuma, o autoconhecimento visto por essa lente. E a nossa capacidade de escolher onde colocar o foco da nossa atenção, as nossas assunções internas, nos dão um poder imenso de moldar a nossa experiência subjetiva da realidade. É compreender que nosso verdadeiro centro de operações, nosso reino, é o da causa, o da consciência, dessa consistência que não muda. E operando a partir daí, a gente pode aprender a sintonizar a frequência que a gente deseja experimentar. Seja na forma como lidamos com os desafios do dia a dia, seja na maneira como encaramos a grande transição que chamamos de morte. É perfeitamente possível honrar a saudade da forma que se foi e, ao mesmo tempo, celebrar a essência que permanece, vibrando eternamente no campo da consciência. E fica aqui uma reflexão final para a gente levar. Se essa nossa assinatura vibracional, a nossa essência, de fato persiste e busca ressoar para continuar se expressando de novas maneiras, como será que as nossas sintonias e assunções de cada dia, as escolhas de foco que fazemos aqui e agora, estão ativamente compondo a música que continuaremos a ser mesmo depois que esse rádio atual silenciar? Fica a pergunta sobre a imensa responsabilidade criativa que a gente carrega, né? A cada instante.